Olá a todas, olá a todos. Hoje é o 13º dia da contagem do Omer. Hoje é o dia que a gente trabalha Yesod de Gevurah, ou seja, é um uso da Gevurah no sentido de promover Yesod, promover ligação. Quando a gente trabalha os nossos limites hoje, em relação a Deus, em relação a nós mesmos e em relação aos outros, é no sentido de promover ligação. Por exemplo, quando você precisa chamar a atenção de um filho, ou de um funcionário, ou de uma outra pessoa. Você está chamando a atenção para ofender a pessoa, para machucar a pessoa, para descontar a sua raiva, ou você está chamando a atenção para que a coisa funcione melhor, e isso de alguma maneira aproxima vocês. Ao invés de causar um dano para a relação, isso fortalece a relação. Então, quando a gente fala de Yesod de Gevurah, é uma tentação a gente lembrar de uma história do protagonista da Torá. Sim, ele mesmo, Moshe Rabbeinu. Miriam, irmã de Moisés, tinha morrido. Ou seja, as circunstâncias não estavam fáceis. Moisés devia estar muito sentido da morte de Miriam. Miriam, como a gente sabe, aonde ela estava tinha um poço d'água. Um poço d'água as pessoas matam a sede, mas um poço d'água também significa chesed, existia amor entre as pessoas. Miriam morreu, então o poço secou, as pessoas estavam com sede, mas também significa que as pessoas não deviam estar lá muito de bom humor, não deviam estar muito facinhas, não. Nesse dia, Moisés, já sentido com a morte da irmã. E por que eu estou falando tudo isso? Eu já vou contar a história em si, mas por que eu estou falando tanto das circunstâncias? Porque é importante lembrar que circunstâncias sempre haverão. É claro, às vezes as circunstâncias são atenuantes. Poxa, vamos dar um desconto para Moisés, a irmã tinha acabado de morrer. Poxa, vamos dar um desconto para o povo estava com sede, o povo estava irritadiço. Ok, mas vamos entender uma coisa, as circunstâncias não podem ser desculpas, porque circunstâncias sempre haverão. O que acontece é que o povo estava com sede, e depois de tudo que Moisés tinha feito pelo povo, o povo começa a falar: Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer de sede no deserto e tal. Imagina Moisés, já num dia sensível, ele se volta para Deus e fala: Deus, o que eu faço? Deus fala: Moisés, vai até aquela pedra, conversa com aquela pedra, e daquela pedra vai jorrar água. Moisés vai até a pedra, ele devia estar tão irritado, tão cansado das cobranças injustas do povo, que o que ele faz é, ao invés de conversar com a pedra, ele pega o cajado dele e bate na pedra. Vamos lembrar uma coisa, Moisés era um cara com muita intimidade com Deus, né? Então, quanto maior a nossa proximidade da essência, quanto maior a nossa consciência, faz sentido. Se a gente está mais próximo da luz, mais a luz queima quando a gente não está preparado para estar próximo dela. Então Moisés era um cara muito próximo de Deus, é quem escreveu a Torá, ouvindo diretamente ao Pi Adonai, da boca de Deus. O que acontece? Como Moisés, ao invés de conversar com a pedra, ele bateu na pedra, Deus comunicou a Moisés que por causa disso ele não entraria mais na terra de Israel. Uau! Você pode pensar: pô, tadinho do Moisés, meu, o cara largou o palácio do faraó, tirou o povo do Egito, recebeu a Torá, e agora porque ele bateu numa pedra ele não vai entrar em Israel? Que espécie de castigo é esse? Opa! Quem disse que é castigo? A gente já vai entender como essa história, ela traz talvez um anti-exemplo de Yesod, de Gevurah. Quem disse que isso é um castigo? Ou será que isso é uma consequência? Imaginem um professor, ele se preparou a tarde inteira para dar aquela aula, porque era uma aula muito importante para ele, porque ele gosta muito dos alunos, porque ele gosta muito da disciplina, e ele realmente estava dedicado àquela aula. Chegou na aula, ele estava dando a aula de coração. Ah, claro, o professor também tem as suas circunstâncias, então vamos supor que esse professor
tenha ido dormir muito tarde no dia anterior e tenha acordado muito cedo para dar uma palestra, ele quase não dormiu, trabalhou o dia inteiro com coisas super interessantes e tal, mas poxa, também cansa. Ele chegou à noite para dar aula, ele estava super afim de dar aula, mas ele também estava cansado, talvez irritadiço. E ele está dando aquela aula e a aula está indo super bem, e de repente uma aluna na primeira fileira começa a conversar. E não desconcentra só o professor, desconcentra os alunos. E o professor, tudo bem, finge que não vê. Uma segunda vez, uma terceira vez. Na terceira vez que a aluna conversa, ele fala, ô fulana, por favor, né? Por favor, a gente está em aula. A quarta vez, a quinta vez. Lá pelo final da aula, a fulana atende o celular no meio da aula e desconcentra todo mundo. E nessa hora, o professor ele não chama apenas a atenção dela. Ele chama a atenção dela, o que a princípio é muito bom. Poxa, a aula é um evento coletivo, uma pessoa não tem o direito de roubar toda a atenção pegando e atendendo um celular no meio da aula. Então é muito bom que ele ponha limite. Gevurah, muito bom. Mas como ele põe limite? Vamos supor que esse professor, absolutamente indignado, tudo bem, dá para entender que ele tenha ficado indignado, realmente ela foi desrespeitosa. Ao invés de falar, por favor, eu já pedi, por favor, celular fora da aula, ao invés de tomar outras atitudes que seriam possíveis, a gente já fala delas, vamos supor que esse professor fala, agora chega, né? Que absurdo, você tá fazendo isso aqui, você me atrapalhou a aula inteira, isso é uma falta de... E ele começa a soltar os cachorros nela, ou mesmo que ele não chega tanto, vamos supor que ele expõe ela, ele fala com ela de uma maneira desagradável na frente de todo mundo, etc. Ou se ele é mais estúpido ou mais agressivo. Dependendo da consciência desse professor, olha que coisa curiosa. Dependendo da consciência desse professor, apesar dele ter se dedicado para essa aula, ter passado a aula, a tarde preparando a aula, apesar de mesmo cansado ele ter se esforçado para dar uma boa aula, apesar da imensa maioria dos alunos ter aproveitado muito a aula, quando esse professor vai embora da aula, ele está sentindo algo esquisito. Quando ele deita a cabeça dele no travesseiro, ele sente algo esquisito. E talvez quando ele acorde no dia seguinte, ele ainda sinta algo esquisito. Mesmo essa bronca não tendo sido grave, mesmo 5 minutos depois da bronca, o professor e a aluna terem se abraçado e falado, não, tá tudo bem, tranquilo, desculpa professor, eu fui meio folgada mesmo. E o professor, pô, desculpa aluna, eu não devia ter te chamado a tua atenção em público daquele jeito, também não foi legal. Mesmo assim, por que o professor se sente esquisito? Eu não sei quem de vocês já passou por esse tipo de situação. Eu já passei muito. Porque o professor bateu na pedra ao invés de conversar com ela. E você pode argumentar, não, mas o professor teve razão, a aluna foi muito folgada, foram várias vezes que ela falou, depois ela atendeu o telefone. Tudo bem, eu concordo, o professor tem razão, precisa de limites mesmo. Mas, se o professor não colocar limites com Yesod de Gevurah, possivelmente ele não vai estar sendo íntegro com ele mesmo. Quando a gente bate na pedra, quando a gente briga com alguém injustamente, quando a gente briga com alguém de uma maneira deselegante, quando a gente, na nossa irritação, apesar da gente ter motivações, de novo, a aluna estava errada, mas o povo estava reclamando demais, mesmo tendo as motivações, mesmo tendo as circunstâncias, veja as circunstâncias de Moisés, veja as circunstâncias daquele professor que estava cansado. Mesmo assim, se a gente bate na pedra, ao invés de conversar com ela, nós nos autoexilamos de Israel. Quando você está tendo uma noite incrível com seu marido e vocês estão super carinhosos um com o outro, e aí seu marido faz alguma coisa que te desagrada e você berra com ele. Tudo bem, talvez você tinha razão de colocar o limite, mas quando foi pro berro, quando foi de uma maneira muito fora do tom, isso corta o clima da noite, isso atrapalha a relação de vocês, e passado um tempo, quando você se acalma, você fala, puxa, por que eu agi daquele jeito? Mesma coisa um pai com um filho, um marido com uma esposa, um amigo com uma amiga.
dois amigos, duas amigas, um professor, uma aluna e assim por diante. Os limites, eles são extremamente importantes para que a vida possa se desenvolver. Os limites são extremamente importantes para que relacionamentos saudáveis possam acontecer. Às vezes, a gente não consegue agir com o Yesod de Gevurah. Até Moisés, a maneira como ele colocou limite, a maneira como ele bateu na pedra, não foi o conversar que Deus falou para ele. Então Moisés resolveu o problema, de fato jorrou água da pedra. Mas ele resolveu o problema, com todo respeito a Moisés, quase que dando um piti. Ele resolveu um problema, deve ter ficado tão irritado, que ele mesmo se exilou da terra de Israel. Mesma coisa o professor. Ele realmente foi incisivo e a aluna ficou quieta até o final da aula. Ele conseguiu o que ele se propôs. Mas de uma maneira que depois ele voltou para casa e ficou culpado. Depois ele voltou para casa e falou, poxa vida, eu posso mais do que isso. Eu gosto dessa aluna, é uma boa pessoa. Eu sei que ela se interessa pela matéria. Sei lá, quem sou eu para julgar ela? Ela devia estar num dia inquieto. Gente, eu não estou falando que a gente deve deixar as pessoas sambarem na nossa cabeça e nem estou falando que a gente deve evitar colocar limites. Eu só estou falando que essa é uma arte que até Moisés, depois de tudo que viveu, ainda estava desenvolvendo para chegar na sua terra de Israel. Que esse professor não desenvolveu até o momento. Ou em outros dias ele conseguiu, nesse dia ele não conseguiu. Mas quem sabe se ele percebeu o que aconteceu? Numa próxima, apesar da malcriação da outra pessoa, ele pode não perder o seu centro. E falar, talvez na hora falar, olha, por favor, silêncio agora. Agora, no final da aula, chamar ela num canto e conversar com ela. Se Moisés bateu na pedra, ao invés de conversar com a pedra, para mim essa pedra sempre parece a cabeça dura das pessoas, né? Se Moisés bateu na pedra ao invés de conversar, o professor, embora tivesse certo em colocar limites, primeiro, ele fez isso de uma maneira deselegante. Além de tudo, ele é professor, ela é aluna. Ele precisa também ensinar pelo exemplo. Então ele fez isso de uma maneira deselegante, que pode produzir uma mágoa na outra pessoa, que não é nada bom. E, de uma certa maneira, ele não tem o direito de expor ela em público, ainda mais havendo uma posição hierárquica assim. Em suma, eu quis trazer um exemplo da Torá, que é Moisés, um exemplo cotidiano, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas já passou por alguma coisa assim. Esses são os anti-exemplos. Yesod de Gevurah tem a ver com uma capacidade que todos ou temos ou podemos desenvolver de colocar limites sempre com a busca que esses limites nos aproximem do outro, nos aproximem da vida. Yesod de Gevurah em relação a Deus. Se eu estiver fazendo uma disciplina intensa, religiosa, mas que virou automática, ou se eu estiver fazendo uma disciplina religiosa severa e isso me afasta das pessoas ou me faz ser muito severo com as pessoas, talvez esse limite todo, essa disciplina, essa restrição toda não esteja me ajudando, mas me atrapalhando. Então, seja porque eu preciso intensificar ou relaxar a minha disciplina espiritual, a gente está no terreno de Yesod, de Gevurah. Eu rever isso, falar, opa, só tem sentido eu abraçar uma disciplina espiritual se for para me tornar uma pessoa mais amorosa, mais madura. Yesod de Gevurah em relação aos outros. Os outros é o principal campo de trabalho para Yesod de Gevurah. Quando eu tiver que colocar limites, em especial desse pôr do sol até o pôr do sol de amanhã, mas vale para a vida, quando eu tiver que colocar limites, eu consigo logo antes me questionar, esses limites são em função do amor ou são em função de um descarrego meu? Eu quero falar firme com meu amigo porque eu estou irritado e quero gritar? Ou porque eu quero falar firme, deixando claro o maior respeito que eu tenho por ele, mas que a gente precisa estabelecer uns limites sem agressão?
Firmeza não é agressão, eu posso ser firme e amoroso. Yesod de Gevurah em relação a nós mesmos. Qual a disciplina que a gente vai colocar para nós mesmos? Não por obrigação, não por punição, não para agradar aos outros, mas porque a gente sabe que essa disciplina, de maneira respeitosa, na intensidade certa, amorosa, vão ser um caminho para o nosso crescimento. Nos vemos amanhã. Até lá, forte abraço e shalom.